De volta aqui com Mulher Demais. Ser dono da própria empresa é um sonho de muita gente, né? Muita gente sonha com a casa própria, muita gente sonha com a própria empresa. Muitos vivem na informalidade porque tem medo do imposto, né? Do peso dessa responsabilidade no final de mês, de ser de fato um microempresário. Mas quais são as vantagens de ser microempresário? Quais são as modalidades das microempresas? Assunto para hoje com Sheila Sodré, que está de volta no Café com Direito. Sheila Sodré passeou pela Europa, fez uma viagem maravilhosa e volta numa semana especial, que é a Semana do Microempreendedor. E vamos começar falando sobre o microempreendedor individual, que é o MEI. Só em João Pessoa, gente, segundo o portal do empreendedor, são mais de 28 mil formalizados. Que coisa boa, né? Só aqui em João Pessoa. E destes, quase a metade são mulheres. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre microempreendedores individuais. Me dá a tela com a arte. Sheila, quem pode ser? Ali, empresário individual? Olha, Fê, qualquer pessoa pode ser microempreendedor. Tem algumas restrições para algumas áreas que você vai desenvolver, que vai empreender. E também se você já, no caso específico, se você já tem alguma outra empresa. Aí, você como sócio de uma outra empresa, aí você já não poderia. Por exemplo, uma manicure, ela pode ser um MEI? Pode. Um cabeleireiro pode ser MEI? Pode, e tanto é que existe... Jardineiro, enfim. Exatamente, faxineiro. Sabe uma coisa bacana que você incentiva, Fernanda, e eu sei que tem um público bem bacana para isso? São as pessoas criativas, são as mulheres, até os homens, que começam a trabalhar com artesanato, começam a fazer bolo, que faz, por exemplo, quentinha, Fernanda. Ela já faz isso há tanto tempo e não tem nenhuma segurança se ela tiver um acidente, se cortar, se ela tiver um problema de coluna seríssimo, se ela precisar tirar licença para uma aposentadoria. Ela não tem nada, Fernanda. Não tem nenhuma garantia se ela não abrir um microempreendedor individual. Então, nesse caso, tem aposentadoria também, não tem garantia? E essa é uma das grandes vantagens, Fê. Porque a aposentadoria, ela é por tempo de serviço. Apenas com 15 anos, ela contribuindo. Por exemplo, se ela for prestador de serviço, nessas áreas que eu estava te falando, se você faz faxinas, se você faz bolo, se você é uma manicure, por exemplo, se você ter, como mulher, 60 anos e o homem 65 e 15 anos apenas de contribuição, Fernanda, você pode sim aposentar, como aposentar por tempo, no caso, por idade, tá? Exclusivamente por idade. Mas acontece, Fernanda, depois de 1 ano, 2 anos, você sofre um acidente. Verdade. A manicure, por exemplo, por conta da postura dela, ou às vezes a pessoa que faz um bolo, ou a pessoa que está na cozinha, ou o eletricista, leva um choque, tem algum acidente, alguma coisa trabalhando. E aí? No caso específico, se ele for registrado, se ele for um microempreendedor individual, ele pode, Fernanda, tirar a licença. Tá? Ele vai ter o auxílio-doença. E olha que diferente da quem é CLTista, que tem que esperar os 15 dias, ele é no primeiro dia. Ô, Sheila, uma dúvida. Vamos pensar que você vai abrir uma microempresa, certo? E aí, é uma garantia, por exemplo, para quem vai abrir um barbeiro, que agora é super na moda. Certo. Não é uma garantia contratar uma pessoa que seja MEI, fazer um contrato com essa pessoa, para depois essa pessoa não vir reclamar direito trabalhista? Só que nessa área específica que você tomou, Fernanda, que é a área de salão de beleza, existe já um regime específico para eles, que pode ser no MEI. Ele é tipo um acordo de cooperação entre a empresa, no caso, o salão, que não pode ser MEI, o salão, e os seus colaboradores, que seriam os parceiros comerciais, né? Que seriam, quais seriam esses parceiros? O próprio barbeiro, se ele teve 2, 3, 4, 5, ele pode fazer esse acordo, é um contrato. E esse contrato, se aqui em João Pessoa não tiver o sindicato do salão de beleza, né? Dessa área de beleza, você vai fazer isso no Ministério do Trabalho. Você vai registrar esse contrato. Então, é um contrato que você consegue os modelos fáceis nas próprias associações que você tem pela internet. Então, você pode fazer Fica exatamente... resguardado, né? E aí você faz, por exemplo, eu tenho um salão, eu tenho manicure, eu tenho esteticista, eu tenho o cabeleireiro. Aí essas pessoas todas, elas podem fazer o MEI e eu contratá-las por meio do MEI nesse contrato, fazer um contrato onde está celebrado o acordo. E aí, de quem fica a responsabilidade para recolher no cartão de crédito da próprio salão, e o salão só repassa para isso. E recolhe o MEI.
Aí qual é a parte mais interessante do microempreendedor individual? Vamos botar valor. Ali. Vamos colocar ali a vantagem, né? Vamos dar a tela, porque tem um faturamento que é até de 81 mil por ano, ou seja, dá 6.750 por que é uma, mês. Imagine, Fê, uma faturamento boa média. de mais de 6 mil reais é muito bom. Que você pode atingir isso. Se passar disso, aí você tem que mudar a modalidade. A gente vai falar daqui a pouco. Mas o registro é feito na internet, paga no máximo 50 reais mensais. Fácil demais. E o INSS, é isso? Olha bem, exatamente. O que você paga na realidade, os tributos federais, você não paga. Você está livre de pagar os impostos federais. No caso específico, você vai pagar só 5% do salário mínimo para o INSS, para ter todos esses benefícios que a gente já falou aqui, que é o que? A aposentadoria por idade, com menos de 15 anos. Auxílio doença, maternidade. Imagina, se você fala aí, Sheila, olha, o percentual aqui na Paraíba de 50%, mais de 54% são mulheres. Imagina. Né? O público que necessita e que vai poder usufruir de uma licença maternidade. Gente, vale a pena. Aí o que acontece? Ele vai pagar 5% do salário mínimo, que está nessa faixa de 44,70, né? 47,70. Então, no final, juntando, esse 50 é só a primeira vez para fazer a inscrição? Não, paga Fê. todo mês? Não, 50. Olha, ele vai pagar 47,70, que é a do INSS. Tá. Se for... Ele vai trabalhar com comércio, que ele pode ser sacoleira, vender em lojas, né? Pegar uma objeto não só de roupas, mas de qualquer outra coisa para revender, como no terceirão, trabalhar dessa forma. Então, o que acontece? Ele vai ter que pagar aí, diferenciado, porque tem o ICMS. Ele vai pagar só R$1 do ICMS. Então, soma. Então, 47,70 mais R$1. Dá 48,70. É o que ele vai pagar se ele for trabalhar com comércio. Mas se ele for trabalhar com serviço, com essa gama de serviços que nós temos, de marceneiro, esse caso específico, ele vai pagar os 47 mais R$5 a mais de ISS, que é o imposto municipal. R$50 por mês. Exato, e Fernanda. Pode ser a sede da sua empresa na sua própria casa, você não precisa ter, tá? Mas só tem uma exigência, só se a atividade não for uma atividade de risco. Entendi. E outra coisa, não precisa do alvará. Olha bem, o alvará para essas atividades que não são de risco, tipo uma manicure, tipo alguma coisa desse tipo, por exemplo, ele vai ter um alvará provisório automaticamente quando ele entrar na internet e fazer a sua inscrição. Entendi. E ela tem uma validade que a prefeitura pode ir na sua casa para fazer ou não a vistoria. Se a prefeitura, nesse prazo de 120 dias, não for lá e não fazer a vistoria, te dá o alvará que você tem, a licença que você vai ter, que você vai tirar na internet, ela já é válida permanentemente. Fernanda, olha que bacana. Agora a gente vai para o site onde você pode fazer. A gente está na Semana do Microempreendedor. Olha aí o site, o portal do empreendedor.gov.br. Aí você vai ter todas as informações, como faz para ser, tá ali, ó. Eu quero ser, clica ali, aí vai preencher o cadastro, vai se formalizar. Tudo simples. Todas as informações, o que é ser um MEI, quais são os seus direitos, quais são as obrigações, as dicas do boleto de... Eita, saiu aí, mas desse... Mas enfim, é isso, tá? Não é difícil, não é super fantástico. fácil. E outra coisa, Fernanda, os contadores, quando eles conseguiram um convênio e junto ao Sebrae, os contadores eles podem auxiliar sem custo algum. Você consegue fazer. Agora, me lembro do ano passado, várias dúvidas, era de quem está atrasado no MEI. Quem está atrasado nessa sua parcela? Tem uma dúvida sobre isso. Deixa eu começar com a Soriana, que ela quer saber se uma funcionária pública aposentada pode ser uma microempreendedora registrada. Pode, a não ser que ela seja, pelo amor de Deus, aposentada por invalidez, porque aí ela se torna apta. Aí não pode. Aí não pode. E você vai contribuir. Olha bem, se você vai contribuir com serviço, vai pagar esses 47 mais R$5, vai dar uns 52 aí, esse valor, infelizmente, não te serve mais para aumentar e nem você ter outra aposentadoria, tá? Você vai ficar com a aposentadoria que você vai ter. Exatamente. Né? Mas aí agrega mais qual seria para ela o Sabe, maternidade. O quê? No caso dela, especificamente, a maternidade, auxílio-doença. Mas aí acaba não tendo, usufruindo disso. Seria auxílio maternidade, porque no final de contas, a aposentadoria não ia ser vantajoso para ela, no caso específico, não, dá. A vantagem é que ela não pagaria imposto sobre isso. A renda dela não paga, porque senão ela teria que pagar imposto sobre isso, que é uma renda extra. A Sandra disse que se cadastrou, olha aí a dúvida, você já respondeu, como MEI. E ela vinha pagando até que um dia foi no INSS e lá informaram que, como ela trabalhar com carteira assinada, não deveria mais pagar o MEI.
Aí o que aconteceu? Ela deixou de pagar o ano de 2017 inteiro e agora em 2018, quando ela foi fazer a declaração, ficou sabendo que está inadimplente. Ela quer saber o que, é que ela faz agora. Claro, olha bem, essa informação que deram no INSS, ela tem isso uma coisa não impede a outra. Ela tem uma profissão, já está trabalhando carteira assinada e ela tem um MEI, tá? Não impede em hipótese alguma, até porque você teria estava tendo uma outra atividade. Você trabalha 8 horas e você tem mais outras tantas horas que você pode trabalhar. A grande questão aí no caso específico é porque a contribuição da aposentadoria, entendeu que a maior parte da contribuição, 90% da contribuição é para o INSS, então você já está recolhendo de alguma forma. No caso específico, está inadimplente e quer permanecer no MEI, entra no site, nesse que a Fernanda acabou de mostrar para você, e lá você tem a negociação. Você pode parcelar em 60 meses, contando que a parcela mínima vai ser de R$50, e você parcela. E pede a baixa, Fernanda. Tem lá o procedimento, é tudo muito simples, ele é pensado exatamente para a pessoa que está começando o negócio, está começando a empreender. Então, tem no site uma declaraçãozinha de baixa. E mesmo estando inadimplente, o processo, o seu CNPJ, porque é criado, Fernanda, um CNPJ, ele é dado site baixa. Tá aí, ó, portaldoempreendedor.gov.br. Isso. Tá? Aí ele vai dar baixa e aí você paga essas parcelas. E quem tiver atrasado e quiser continuar, pelo amor de Deus, não deixa de pagar. É uma excelente oportunidade para o trabalhador e o contribuinte brasileiro. Ele tem uma oportunidade de legalizar e ter a assistência do INSS. Beleza. Já a Edjane de Santa Rita disse que recebe um benefício de morte do ex-marido, só que quem fica com o dinheiro é o filho dela. Aí ela tem um comércio pequeno em casa e ela consultou um contador e ele falou que ela não poderia abrir uma microempresa, né, por causa desse benefício. Tem a ver? Olha, depende do tipo de benefício. Se for uma pensão por morte, a pensão por morte do marido não vai impedir de jeito nenhum ela ter o microempreendedor. Uma das coisas que fala em relação ao microempreendedor é se ela tiver algum tipo de benefício, tipo LOAS, né? O continuado, porque aí leva em consideração a renda familiar. Aí envolve sim, porque está entrando uma renda a mais. Mas nesse caso específico, não impediria, não. Se fosse uma invalidez, uma aposentadoria por invalidez, sim, geraria sim essa questão, porque prova que você está apta ao trabalho. Mas o caso da pensão, não, Fernanda. A Soriana eu já fiz, quem mais? A Sandra eu já disse também, que ela falou da história da inadimplência. A Edjane também, agora tá dizendo, a Valquíria, do Valentina, disse que faz tiaras. Olha. E fica difícil vender em quantidade grande e alguns comerciantes exigem a nota fiscal. Ela seria uma boa candidata? Perfeita, Pro MEI. Fernanda, Como é porque que ela deve pode. fazer? Olha bem, é uma atividade de baixo emite risco. nota fiscal? Claro, ela emite nota fiscal, que é a grande vantagem em relação a isso, porque o documento ela está desobrigada a entregar. Por exemplo, eu tenho um eletricista, ele vai na minha casa, aí eu peço o recibo porque eu paguei. Se eu exigir uma nota fiscal, ele não é obrigado a dar. Ele não tem obrigação de dar, porque o MEI tira essa possibilidade. Mas se ele quer fazer isso, e às vezes está prestando serviço para uma empresa, a empresa requer, ele pode sim tirar diretamente no próprio site. Aí, no caso, junto ao Estado ou junto à Prefeitura, você tem que ter o cadastro junto à Prefeitura para poder tirar a nota fiscal, Fernanda. Quem está no Serasa, SP, Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja, com o nome sujo, como a gente diz no senso comum, pode se tornar microempreendedor individual? Fernanda, quando você faz o cadastro diretamente no site, ele não vai atrás dessas coisas imediatamente, não. Porque o que acontece? A não ser que tenha algum trava direto. O que ele não aceita depois pode ser cancelado é no caso específico, quando você vai abrir uma conta no banco. Porque a grande facilidade de você ter um MEI, Fernanda, é você depois se organizar como empresário. É ir para o banco, é abrir a possibilidade de ter crédito. Sua conta virar jurídica. Então, exatamente. Então, você tem um CNPJ. Então, o que vai acontecer? Pode ter essas restrições ali empatar de você ter crédito. Quem se cadastrou no MEI esse ano de janeiro precisa fazer essa declaração anual ou só no ano que vem? Olha, depende de quando ele começou. Janeiro desse ano. Ele vai ter o prazo. Não tem que fazer a declaração. Agora, se é no caso específico daquela outra pergunta que ela quer da baixa, que também é uma declaração de baixa, ela tem que fazer o quanto antes. Tá. Se as atividades dela encerraram até maio, tem todo um mandato, e agora de maio até julho também tem que fazer. Se você ficou com mais dúvidas sobre o MEI, vai no site portalempreendedor.gov.br que você vai esclarecer todas as suas dúvidas. Agora fala de outra modalidade que sai do microempreendedor individual, do MEI, para microempresa. Me dá arte aqui pra gente conversar. Aí Quem a pode pessoa, ser, aí Sheila? já começou, aí a coisa, aquela história, ampliou as possibilidades, começou a faturar muito mais. Ou seja, já estava falando na modalidade limite de 81 anterior, mil.
81, dá 6.750 por mês. Aí, ó, o faturamento já vai até 360 mil por ano. Pode ser um empresário individual, pode ser uma sociedade empresária, a empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade simples. Ou seja, eu posso ser sozinha, posso ser com pessoas, né, Sheila? Exatamente. Tá, o que aumenta isso, Fê? E aí tem algumas restrições em relação, às vezes, às empresas, que é o tipo de atividade, né? Que aí eles começam a dar umas restrições. Eu me lembro, por exemplo, a categoria de advogado, por exemplo, começou, tem um ano, acho que quase 2 anos, que a gente... essa possibilidade. Contadores também foi uma luta para poder entrar no próprio regime do Simples Nacional, que é o que facilita, que é a modalidade de tributação sobre essas empresas. Porque as empresas, no caso do MEI, claro, né, é uma modalidade só. Mas a empresa começa, a pequena empresa, né, e a microempresa, ela começa a ter algumas opções de faturar diferente, de fazer uma forma de tributação diferentemente. Que ela pode ser pelo Simples Nacional, aí vem para o lucro presumido e algumas outras vantagens em relação a isso. Vai mudando sempre a categoria e principalmente a forma, o valor do faturamento. Mudou o faturamento, vai aumentando o imposto. Em resumo, é isso. Indiscutível, até porque começa a complicar. Então, assim, aí não tem jeito, aí você tem que procurar um contador. Até o microempreendedor você consegue fazer muita coisa com auxílio, tirando alguma dúvida, orientação do Sebrae. Já partiu para a microempresa, não vai. Não dá mais. E essa outra, então, aí é que você precisa de um contador mesmo, que é a empresa de pequeno porte, o faturamento vai de 360 mil a 4,8 milhões. Pode ser empresário individual, as mesmas condições da anterior, né, Sheila? Exatamente. Só que tem a opção de se enquadrar no Simples, só que é cada vez menor as opções de empresas que podem se enquadrar no Simples, né? E às vezes muda a faixa, Fernanda, dos anexos para as alíquotas, para as possibilidades em relação à contribuição do próprio INSS. Que voltando aí para o microempreendedor, que eu acho que é o que o público tem mais interesse, Fernanda, é que você pode até ser ser um MEI como rural, um MEI rural. Há possibilidade também. Entendi. Como há também a possibilidade de você contratar, Você Fernanda. tá vendo aí, ó, o site, tá? Do portalempreendedor.gov.br é o site onde você se formaliza, você esclarece suas dúvidas, portal do empreendedor.gov.br. Vai se cadastrar, vai se organizar, vai se tornar um microempreendedor, um MEI pode contratar individual, pessoas, pode contratar pessoas, vai ganhar crescer e sair da informalidade. Exatamente. E tornar um grande empresário. Começa assim. Exatamente. Começa pensando nos 6 mil mensais que você tem de limite, 6.750. Exatamente. E depois... Vai investindo, vai investindo. Depois você pode dar baixa e mudar para outra categoria? Não precisa dar baixa não, filho. O CNPJ ele vai alterando. Então pronto, melhor ainda, tá? Você já entra na faixa da outra empresa. Beijo, seja bem-vinda. Sheila Sodré tá nas redes sociais, tá no YouTube, dá aqui os canais da Sheila, por favor. E aí você pode esclarecer dúvidas com ela sempre que ela consegue. Ela responde a muita gente.